E a Defesa Civil prorrogou até quarta-feira, pelo menos, esses alertas de fortes tempestades no estado de São Paulo. Para falar sobre essa chuvarada toda, a gente faz conexão com o doutor em meteorologia e coordenador de operações substituto do CEMADEM, o Giovanni Dolif. Giovanni, boa tarde para você. É isso, né? A população então precisa continuar atenta porque vem mais chuva por aí. Oi, Jonathan. Muito boa tarde para você, para todo mundo que acompanha a gente. Sim, as chuvas dos últimos dias foram causadas pelo sistema meteorológico conhecido como Zona de Convergência do Atlântico Sul. É um enorme rio voador que traz umidade do oceano e que estava sendo canalizada para a região sudeste. Por isso tivemos chuvas fortes na capital, como a gente acabou de ver, mas também em várias outras regiões. Essa zona de convergência está começando a enfraquecer, mas mesmo fraca, ela ainda pode ajudar e contribuir para a formação de pancadas de chuva forte, que mesmo que não sejam tão volumosas, numa situação, num cenário desse, como a gente está vendo aí, né, de grandes áreas alagadas, ela traz pelo menos um atraso na descida dessa água, em alguns lugares até nova subida da água. Em áreas onde a gente tem terreno com declividade, a gente pode ter movimento de terra, né, deslizamento de terra. E a questão é que nessa época de final de verão, o nível dos rios, dos córregos, os cursos de água, né, está bem alto. Então, cada vez que chove e tem um alagamento, demora muito mais para essa água escoar. A gente está vendo isso em vários bairros que já estão alagados desde de sábado em São Paulo. A gente viu isso na Marginal Tietê, que ficou alagada e tiveram que bombear para tirar a água. Então, não é só a questão da chuva, né, mas é toda a água que já está no chão com nível de rios altos e solos encharcados. Giovanni, pois é, enquanto a gente fala, a gente mostra essas imagens que são do Jardim Pantanal, que fica na zona leste de São Paulo. Para quem está fora, né, só para se situar, já é ali a extremidade, fica perto do Itaim Paulista, quase chegando ao aeroporto de Guarulhos. Então veja aí o drama dessas pessoas, né, que precisam enfrentar essas ruas alagadas. A gente não consegue mais enxergar o asfalto, vê apenas esse rio que se formou no lugar e uma água muito escura, né, o que traz ainda riscos para essas pessoas por conta da possibilidade dessa água estar contaminada. E aí, quem está saindo de casa ou voltando para casa precisa enfrentar todo esse cenário nesse momento no Jardim Pantanal. Se a gente puder agora, que eu sei que deu uma instabilidade aí no sinal, mas voltou agora, só para a gente continuar acompanhando o drama dessas pessoas, porque ali tem comerciante tentando salvar mercadoria, não é? Pessoal aí tentando retirar das lojas o que pode para salvar e evitar um prejuízo ainda maior. Algo diferente aconteceu, Giovanni, para essa chuvarada toda? A gente teve uma concentração maior em alguns pontos do estado ou não? Está dentro do que era esperado, de fato, para o mês, considerando que estamos no verão, é de fato um mês chuvoso? É de fato, sim, um mês chuvoso, Jonathan. Essa região, no Jardim Pantanal, historicamente, tem essa recorrência, né, no verão, final do verão principalmente, ter ocorrência desses alagamentos. Então isso não é raro de acontecer nessa região, que é uma região praticamente de várzea do rio Tietê, né? Então, em épocas em que o rio está bastante elevado, como agora final de verão, tem essas chuvas mais fortes, isso acontece. Agora, a gente teve nesses últimos dias de janeiro e primeiros dias de fevereiro a ocorrência da zona de convergência do Atlântico Sul, bastante intensa, que favoreceu uma concentração maior de chuvas nesses dias. E a região metropolitana de São Paulo foi uma das mais atingidas. E os impactos foram ainda maiores, porque além de ter tido grandes volumes de chuva, é uma área bastante urbanizada e bastante vulnerável a essas chuvas. Então, em outros locais, a mesma chuva, né, em outros municípios, essa mesma chuva caiu em São Paulo, poderia não causar um impacto tão significativo, né? Uma imensa área urbana impermeabilizada, onde essa água tem que escoar pelas vias de drenagem da cidade e que algumas vezes encontra barreiras para escoar por causa de lixo. A gente viu aí o prefeito Ricardo Nunes mostrando ali que teve uma situação de uma pessoa que jogou terra num córrego, né? Então, lixo, ações humanas ainda às vezes complicam mais esse escoamento. Mas então tivemos sim esse grande volume de chuva agora no final de janeiro e início de fevereiro, e janeiro fechou acima da média
na capital paulista, usando um pluviômetro, né, um ponto de medida como referência, que a gente tem um longo histórico. A gente teve cerca de 60 milímetros acima da média em torno de 270, na capital paulista a gente teve 330, 340, né? Isso variou bastante. Olhando os acumulados dos últimos dias, algumas regiões tiveram menos de 100 milímetros, outras tiveram até mais de 200 milímetros, né? Mas foi uma chuva que aconteceu de intensidade variável, mas em toda a região. Então tudo isso escoa para os rios, para os córregos, né? Escoa para o rio Tietê, e aí acaba ocasionando a demora na descida da água, e essas imagens que a gente está vendo aí ao longo do final de semana e até hoje continuam. Exato, né? A chuvarada toda que começou ainda na sexta-feira, vinha já de um período de chuva, mas se intensificou na sexta, continuou sábado, domingo e até agora ruas alagadas, principalmente no Jardim Pantanal, zona leste de São Paulo. A gente vai daqui a pouco dividir tela para mostrar para você um outro ponto de São Paulo. Agora sim, Wagner, nosso BTV, é rápido aqui nos botões, conseguiu fazer essa divisão para a gente conseguir mostrar para você que está em casa. É uma distância de 30 quilômetros que separam esses dois pontos da cidade de São Paulo, né? O lado esquerdo do vídeo, você vê imagens de cima da Avenida Paulista e do lado direito, o Jardim Pantanal, zona leste, que tem ruas alagadas por conta das chuvas dos últimos dias. Giovani, qual é a previsão para as próximas horas, né? Hoje, para quem vai ter que sair de casa ou para quem mesmo está em casa e está preocupado em saber se vem novo temporal por aí, o que é que diz a previsão para as próximas horas na cidade de São Paulo e região metropolitana? Olha, Jonathan, tem risco ainda sim de pancadas de chuva forte. Então a atenção continua, né, o cuidado, porque como a gente viu aí já áreas bastante alagadas e mesmo áreas partes mais altas da cidade, a gente viu a região da Avenida Paulista, que é bem alta, né? Então não tem esse problema de ficar com áreas inundadas, mas às vezes uma área próxima dali, por exemplo, a Avenida Rebouças, já teve problemas com alagamentos, quando a chuva é muito intensa num curto intervalo de tempo, algumas ruas não têm a drenagem suficiente para escoar, e você tem problemas de enxurrada mesmo em áreas mais centrais, próximo ali da Avenida Paulista, né? Então hoje tem chance de a gente ter essas pancadas de chuva mais fortes, e podendo voltar a causar problemas, principalmente por causa da drenagem, como a gente falou, o nível dos rios e córregos bastante elevado, então a água da chuva, uma mesma chuva que se ocorresse em outubro, no início da estação chuvosa, quando estava tudo seco e rios mais baixos, não causaria problema, mas que acontecendo agora, né, sem precisar ser uma chuva extrema, pode trazer problemas em função desse cenário de rios elevados e solo encharcado. A gente tem que lembrar também da questão da infraestrutura das nossas cidades, né? Muitas foram se desenvolvendo sem nenhum tipo de acompanhamento por parte de saneamento básico. A drenagem não existe ou, quando existe, é insuficiente para fazer com que essa água toda possa escoar para o rio, para o local que deveria ser. E aí é esse cenário, né? De ruas completamente alagadas sempre que a chuva vem num volume maior, ou seja, uma consequência direta também da gestão dos municípios. Hoje, inclusive, a gente vai falar sobre isso, mas tem uma reunião convocada pelo governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, com prefeitos de cidades do interior de São Paulo, justamente para tratar dessa questão da drenagem dos municípios, que é um fator essencial, né, de suma importância para que em situações de chuva, que são recorrentes, faz parte da natureza, a gente possa ter municípios mais preparados também para fazer com que essa água consiga se distribuir e evitar essas cenas que a gente está acompanhando e acompanha todo o verão. Realmente são cenas lamentáveis, porque além do prejuízo material envolvido, vidas humanas se perdem em meio a essas tragédias. Agora, Giovani, além da chuva forte, o mês de fevereiro começou com uma onda de calor que atinge os estados do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina. O INMET emitiu alertas amarelo e laranja de perigo potencial, com temperaturas que podem chegar a 5 graus acima da média climatológica. Os termômetros devem registrar 40 graus em Porto Alegre já nos próximos dias. Isso mostra como o Brasil é realmente gera um clima aí de extremos, né? Em algumas regiões, chuvas intensas, quedas de temperatura, já em outras é o calor que vai predominar.
É bem isso, Jonathan. Um país de proporções continentais, né? Você tem os movimentos da atmosfera e massas de ar distintos, né? Fazendo com que você tenha, em algumas regiões, muita chuva e, com isso, temperaturas mais amenas, mas, em compensação, no sul, onde choveu, não choveu praticamente, né, esses dias, principalmente no Rio Grande do Sul, a gente teve as temperaturas subindo. Essa época de verão, nessa faixa tropical em que está o Brasil, ou você tem nuvens e chuva amenizando o calor, ou você tem, com ausência de nuvens e chuva, muita radiação do sol e temperaturas bastante elevadas, porque essa época a radiação do sol é muito forte. Então, enquanto estava chovendo no sudeste, menos chuva no sul fez as temperaturas subirem, né? No Paraná e Santa Catarina tem previsão de chuva. Essas áreas de chuva do sudeste elas estão deslocando um pouquinho mais para sul, então pelo menos no Paraná e em Santa Catarina algumas pancadas de chuva para aliviar esse calor. E mesmo aqui no sudeste, ao longo dessa semana, inclusive em São Paulo, a gente vai ter menos cobertura de nuvens do que a gente teve nos últimos dias. Nos últimos dias a gente teve bastante nebulosidade, chuvas em diferentes horários do dia. Então isso, entre Rio, São Paulo, Minas, né? Então isso fez com que as temperaturas estivessem mais amenas. Agora a gente ainda pode ter chuva, a gente falou de hoje, né? E amanhã também, essa semana pode ter chuva de final de tarde, mas aquela chuva mais típica do verão, né? Mais pontual e rápida, pode ser forte, só que pontual e mais rápida, e boa parte do dia com sol. Então com isso as temperaturas vão subir nessa semana também no sudeste. Giovanni, muito obrigado, viu, pela sua participação com a gente aqui. Foi importante para a gente entender o que vem pela frente nesses próximos dias e alertar a população para sempre tomar muito cuidado quando a chuva vier mais rápido e alertar também quanto ao calor, né? A gente sabe dos riscos aí de enfrentar o sol. Realmente a população precisa beber bastante água, manter o uso ali do protetor solar por conta do nível de radiação. Boa semana para você, viu? Até a próxima. Obrigado, Jonathan. Até a próxima.